Bom dia, queridos, graça e paz. Chegamos hoje ao capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Nele encontramos a conhecida parábola do semeador. Certo dia, disse Jesus, uma grande multidão, aliás, vinha ao redor dele, e foi então que Jesus conta essa parábola, porque eles vieram para ouvi-lo. E ele diz que um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava as sementes pelo campo. Algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam, faltava-lhes umidade. Outras ainda caíram entre espinhos e cresceram com esses espinhos que acabaram sufocando os brotos, e ainda uma outra parte caiu em solo fértil. E essas sementes produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, ele declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Bom, o propósito de quem semeia é colher o fruto daquilo que foi plantado. No caso da parábola, Jesus deixa claro que aquilo que está sendo semeado é a palavra de Deus. Os diferentes tipos de solo dizem respeito ao coração humano e sua postura diante desta preciosa palavra, dessa preciosa semente. Mas o que espera colher aquele que semeia a palavra de Deus, aquele que semeia o Evangelho de Cristo? Quando João Batista anunciou a palavra de Deus, convocando as pessoas ao arrependimento, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E assim Jesus também prega. Mas João segue dizendo, e muita gente vinha de Jerusalém, aliás, de toda a Judéia, de todos os cantos do Vale do Jordão, ia até João, e quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Contudo, muitos religiosos, líderes religiosos, vinham tão somente para cumprir com o ritual religioso. E a este João advertia severamente e dizia: deem fruto que mostre o arrependimento de vocês. Ou seja, a comprovação de que a palavra anunciada foi de fato acolhida se torna explícito na vivência do dia a dia, numa vida transformada. E lembre-se que a palavra encarnada é o próprio Jesus a quem anunciamos e que habita no nosso coração. Nem sempre o que é semeado cresce, se desenvolve, traz frutos. Há muitas variáveis em jogo. A semente poderá cair num solo inadequado, como à beira do caminho. As sementes que caíram ali, diz o texto, diz a parábola, elas representam os que ouvem a mensagem. Mas o diabo vem e arranca a palavra do coração deles e os impede que essa palavra se desenvolva, cresça, crie raízes. As sementes do solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e a recebem até com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um pouco de tempo e depois desanimam quando enfrentam provações, dificuldades. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem também, mas logo ela é sufocada pelas preocupações com riquezas, prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem, nunca produzem fruto. Mas os que caíram em boa terra são aqueles que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm, dão fruto com perseverança. Como vemos, Jesus usa uma metáfora simples para mostrar como o Evangelho trabalha na vida das pessoas. É claro que o propósito e a expectativa de que esta preciosa semente da salvação em Cristo, o Evangelho, seja acolhido em fé e traga frutos na vida das pessoas, frutos para a vida eterna. Contudo, muitas vezes esse Evangelho não frutifica.
Assim como a nossa própria experiência confirma, a natureza pecaminosa, o mundo e o diabo resistem à ação do Espírito Santo de Deus, resistem a essa palavra que chama as pessoas à fé e as guia ao discipulado, as guia ao seguimento de Cristo. Pela graça de Deus, contudo, nossa fé não somente resiste à prova e à tentação, mas pode até mesmo se tornar mais forte. A resistência fiel do cristão na vida de fé é um testemunho constante do amor e do cuidado do Senhor em nosso viver. Afinal, crer e frutificar é pura graça. Louvado seja o Senhor por tão grande e preciosa salvação. Amém.